Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões na palavra de Deus. Eu quero convidar você a que nós abramos a palavra do Senhor, dando continuidade à nossa série de mensagens nos Cânticos de Romagem, no Salmo 129. Abra sua Bíblia aí, Salmo de número 129. No último domingo que aqui estivemos, nós meditamos no Salmo 128, e o Salmo 129 prossegue aí como um cântico de romagem, ou um cântico de romaria, ou de peregrinação, que nos mostra acerca do nosso próprio caminho como crentes e peregrinos nessa terra que aqui estamos. E até o Salmo 134 nós vamos meditar exatamente nessa perspectiva, daquilo que Deus nos mostra do que é ser um peregrino do Senhor nesta terra. E hoje vamos meditar no Salmo 129, palavra de Deus no Salmo 129, depois da gente ler, deixa aberto aí na sua Bíblia. Nos diz assim, o Salmo 129, cântico de romagem: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como erva dos telhados, que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, e deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, nós nesse momento nos encontramos mais uma vez diante da Tua palavra que é perfeita, infalível e sempre tem a nos ensinar. Por isso, ó Deus, eu quero rogar a Ti que o Teu Santo Espírito nos abra a mente e o coração para compreendermos esta porção da palavra que acabamos de ler, Senhor. Por isso, ó Deus, vem falar ao nosso coração, lança luz sobre as trevas do nosso coração, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma das coisas que eu particularmente não gosto mais de fazer, já gostei mais no passado, mas eu não gosto de fazer, é de assistir jornais. E eu dou graças a Deus porque na nossa casa nós não temos nem TV a cabo, nem TV aberta, nem TV de coisa nenhuma, serve apenas para nós assistirmos aquilo que nós gostamos na internet. Eu digo isso pelo fato de que eu preciso manter um pouco da minha sanidade mental, eu preciso manter um pouco da minha sanidade, porque as notícias que a gente vê e que decorrem de todo mundo não são nada animadoras. Como diz a letra de uma antiga canção que eu conheço: não me diga que o mundo anda mal, eu nem quero ler o jornal. E de fato, se nós lançarmos o nosso olhar àquilo que está acontecendo no mundo inteiro, é desanimador, não apenas em nosso país, pois o pouco daquilo que eu tenho percebido e que é uma tendência mundial e que é o que vemos, é o levante de uma cultura que cada vez mais se mostra anticristã. E quando eu falo uma cultura anticristã, não me refiro apenas a uma cultura que de modo proposital ataca frontalmente a fé cristã, mas pelo fato de que os inimigos de Deus, de maneira velada, por meio da cultura, eles acabam atacando a igreja, procurando normalizar por meio da cultura posições que são verdadeira afronta àquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, quando isso vem por meio da cultura, isto não vem de forma de um ataque, vamos dizer assim, frontal, que se levanta claramente contra a fé cristã, mas entra pela cultura. E a cultura tem a ver com esse conceito antropológico tem a ver com o fato de que é aquilo que nós fazemos, são os costumes que vão sendo mudados e vão sendo ensinados e vão sendo repassados às próximas gerações, de maneira que aquilo que outrora era estranho se torna cada vez mais normal.
Aquilo que outrora era considerado errado se torna certo. Na verdade, a cultura, mais do que simplesmente normalizar o errado, e isso é uma tendência que vemos em todo o mundo, ela não somente tem feito isso, mas ela tem criminalizado aquilo que é certo e aquilo que é a verdade. Não somente tem ensinado o errado como certo, mas tem criminalizado aquilo que é certo e a verdade. Eu me refiro aos padrões de comportamento de nossa sociedade, e eu insisto em dizer, no mundo inteiro. Padrões de casamento, de sexualidade, de família, e nós temos visto com muita tristeza até mesmo uma espécie de redefinição do que é o ser humano, pois o ser humano ele não tem sido mais considerado, como a palavra de Deus nos mostra, como sendo a imagem e semelhança de Deus. O homem, para esta cultura apodrecida, mentirosa, que está aí diante de nós, o ser humano não é mais definido como sendo a imagem e semelhança de Deus, como a Escritura aponta. Mas o ser humano é uma coisa, tem se tornado cada vez mais coisificado, qualquer coisa menos um ser humano de verdade. E o mundo, por meio dessa cultura apodrecida e mentirosa, tem atacado o povo de Deus, tem atacado e criminalizado os padrões daquilo que Deus estabelece na Escritura Sagrada. Eu sei que eu já falei disso aqui inúmeras vezes, mas este salmo que nós acabamos de ler nos aponta de maneira muito direta justamente para o âmago dessa verdade, porque aqui nós temos novamente mais um salmo. Nós já vimos outros salmos que vão na mesma pegada ou que têm o mesmo tipo de mensagem. Nós temos mais um salmo aqui que nos fala acerca deste mundo hostil que se levanta e ataca o povo de Deus. Este salmo nos lembra, meus irmãos, que isto não é novo, que não há nenhuma novidade no fato do mundo, por meio da sua cultura, atacar o povo de Deus, se levantar com ódio contra os padrões da vontade de Deus expressa na palavra de Deus, mas que sempre foi assim. E cada vez que isto acontece, cada vez que nós nos deparamos com qualquer tipo de ataque ou perseguição que venha contra o povo de Deus, insisto, não somente de modo direto e frontal, mas muitas das vezes de uma forma velada, como por meio da cultura, isso deve nos lembrar a nós, mais uma vez, de novo, que somos peregrinos nessa terra, que nós não estamos em casa, e que nós não somos chamados a vivermos neste mundo confortavelmente. Nós somos chamados exatamente a vivermos nesse mundo como quem se entende que este mundo está errado, como quem se entende, e nós podemos dizer isso pela palavra de Deus, como aqueles que enxergam a verdade diante de um mundo que, por meio da sua cultura, anuncia, apregoa a mentira. E são milhares de pessoas no mundo inteiro que têm bebido desta mentira cultural que tem estado aí diante de nós. Por isso, meus irmãos, eu quero falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina aqui sobre as constantes perseguições que tem havido ao povo do Senhor e que vem de muitas maneiras. E eu quero falar 3 verdades que esse texto nos ensina aqui da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto nos ensina aí, de modo muito claro, é que o povo de Deus ele é perseguido desde a sua origem. Desde a sua origem, portanto não estamos falando de algo novo, esta é uma verdade que o Salmo expressa aí, e o salmista afirma que o povo de Deus é perseguido desde a sua juventude. Diz aí o verso 1 ao verso 3, olha aí comigo novamente, ele diz assim, observe aí que o salmista de maneira poética, ele como que personifica a coletividade do povo, ele se mostra como se fosse um homem, como se fosse uma pessoa, mas entenda, é o coletivo, uma figura poética que está aí. Ele diz assim, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram sobre o meu dorso, lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. O salmista está expressando exatamente aí que o povo de Deus, desde a sua origem, desde a sua meninice, ou desde que ele nasceu, ele é perseguido, ele é odiado e ele é angustiado por sua fidelidade a Deus. De fato, meus irmãos, a história bíblica nos mostra isso de modo abundante desde os primeiros crentes, desde o princípio. Podemos nos lembrar aqui, por exemplo, de quando o perverso Caim
filho do diabo, da serpente, se levanta contra o seu irmão, o crente, o justo Abel, e o mata. Como está lá em Gênesis capítulo 4, o registro do primeiro homicídio da história da humanidade. Nós encontramos exatamente isso. Um homem ímpio que detestou ao seu irmão que era crente, temente ao Senhor, e o matou por causa disso. Em 1 João capítulo 3, versos 12 e 13, o apóstolo João vai dizer que Caim ele era do maligno e assassinou ao seu irmão, e ele continua dizendo, por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E ele faz uma aplicação aí em 1 João capítulo 3, verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João está dizendo aí, porque é assim desde o início. Não vos assusteis, não vos maravilheis se o mundo odeia os crentes. Caim, lá no início, matou o seu irmão que era crente. Matou o justo Abel. E assim nós encontramos a trajetória do povo de Deus quando, tempos mais tarde, o Egito escraviza o povo de Deus, os babilônios, os assírios, o Império Romano. Toda a trajetória do povo de Deus tem sido marcada por grande perseguição. Nós lemos aí, eu quero que você abra novamente lá em 1 Pedro capítulo 4, vamos ler novamente lá. Eu disse para os irmãos deixarem marcado esse texto lá, que não é diferente com a igreja no Novo Testamento. Mas não desmarque o Salmo 129, é o texto que nós estamos meditando, por favor. Não é diferente com a igreja do Novo Testamento, porque exatamente este é o assunto que Pedro nos traz aí na sua primeira carta. A igreja sobre o Novo Testamento, aliás, toda a primeira epístola de Pedro é escrita e destinada a uma igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo ameaçada, que estava sofrendo muito por causa da sua fé em Jesus. E aqui em 1 Pedro capítulo 4, nós podemos ver como que um resumo do que estava acontecendo, quando ele diz aí a partir do verso 12, amados, olha o que ele vai dizer aí, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha como ele começa dizendo aí, não há nada de estranho do povo de Deus ser odiado, não há nada de estranho do povo de Deus ser detestado, não há nada de estranho nisso, o povo de Deus ser perseguido. E ele continua dizendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. A igreja que é perseguida, que é odiada, ela está sendo co-participante do sofrimento de Cristo, porque Cristo foi odiado, Cristo foi detestado, Cristo foi repudiado pelo mundo, e continua sendo assim por meio da sua igreja. Ou seja, é isso que ele quer dizer quando nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E ele continua dizendo aí no verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. O que ele está dizendo aí? Não sofra nenhum de vocês de modo merecido, porque cometeu um crime, não. Mas se você sofrer como um cristão, verso 16, ou por ser um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a palavra de Deus nos mostra de maneira muito clara aí que a perseguição sobre o povo de Deus é algo normal, que acontece desde o início, que está presente desde quando Caim matou Abel. Os primeiros seres humanos, ou a relação dos primeiros ímpios com os primeiros crentes, sempre foi exatamente assim. Porém, essa perseguição, meus irmãos, como eu disse na introdução dessa mensagem, nem sempre vem assim de forma tão clara, nem sempre vem de forma assim tão objetiva, como alguém que se levanta propositalmente para destruir o povo de Deus, como tantas vezes ocorreram na história. Muitas das vezes isso acontece de forma velada por meio da cultura. E aqui mesmo, deixa aberto em Pedro, mas eu quero que você vá na segunda epístola de Pedro, nós encontramos um exemplo disso. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, por isso que eu pedi para você deixar marcado, depois nós vamos voltar já para o Salmo 129.
Segunda epístola de Pedro, mesmo aí no capítulo 2, olha aí no capítulo 2, nós encontramos um exemplo de um crente que estava no meio de uma cultura apodrecida, de uma cultura violenta, de uma cultura iníqua, e ali estava aquele crente justo e que se angustiava por meio da cultura daquele povo, que era Ló. A partir do verso de número 6, por exemplo, olha aí, 2 Pedro capítulo 2, verso 6, Ló vivia numa das cidades mais terríveis no período do Antigo Testamento, que era Sodoma e Gomorra, aquela cidade ímpia, maligna, perversa, pervertida, e ali estava o único crente naquele lugar, que era Ló. E no verso 6, 2 Pedro capítulo 2, verso 6, diz assim: e reduzindo a cinzas, ele está falando da destruição de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. E aí o verso 7 vai falar de Ló, que vivia nessas cidades. E livrou o justo Ló. E como é que Ló vivia no meio daquela cultura? Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E o texto continua aí. Mas olha só como é que Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Ele se angustiava. Ele se afligia na sua alma justa ao ver o procedimento libertino dos seus contemporâneos. É uma cultura que se levantava ali. Talvez aqueles homens daquela cidade não se levantassem frontalmente a Ló, e talvez nem o atacassem por dizer: olha, esse homem aí, nós adoramos vários deuses, mas esse homem diz que só existe um Deus a ser adorado, cujo nome é o Senhor. Nós não encontramos nenhuma afirmação de que Ló fosse perseguido frontalmente por causa da sua fé, mas ele se sentia angustiado por viver no meio de uma cultura apodrecida, uma cultura iníqua. Irmãos, é assim que o crente vive neste mundo. Se você não se angustia com a cultura do tempo presente, se você não consegue enxergar este mundo errado como está aí diante de nós, se você não consegue enxergar o quão apodrecido, o quão horrível, o quão deturpado está esse mundo, talvez é porque você seja um cidadão deste mundo e não pertence ao Senhor. Porque um crente de verdade, ele consegue enxergar a verdade de como este mundo está quebrado, de como este mundo ele está em oposição constante ao Senhor, e nós nos angustiamos por isso. É por isso que eu não vejo mais jornal. Nós nos angustiamos de ver um mundo que cada vez mais caminha para longe do Senhor, para um mundo que, humanamente falando, não tem salvação nenhuma, e não tem mesmo, para um mundo que caminha cada vez mais para a bestialização, para a subhumanização, para a demonização. Um crente consegue olhar para este mundo e se angustiar de ver este mundo horrível, este mundo louco. Acho que um crente de verdade, ele vai orar: Senhor, volta logo, Senhor. Nós estamos aguardando a tua volta, porque este mundo ele está cada vez mais podre. Pelo menos eu costumo orar assim, dizer: Senhor, até quando tu nos deixarás aqui nessa terra? Até quando não veremos o cumprimento da tua promessa, Senhor, para vir nos buscar e nos levar para o teu reino, onde a tua vontade é feita de maneira plena? Só um crente, ele se angustia com este mundo. Mas aqueles que pertencem a este mundo, eles acham que essa cultura é normal. Eles acham que a promiscuidade, a inversão de valores, o andar longe do Senhor é algo perfeitamente normal. Mas voltando ao nosso Salmo, olha o que o Salmo continua ilustrando ali. O Salmo, então, ele vai ilustrar, volta lá no Salmo 128, de maneira muito viva, o Salmo vai ilustrar qual é a natureza deste sofrimento, destas perseguições. O salmista, ele traz uma ilustração aí no verso de número 3, para exemplificar a natureza do sofrimento e da perseguição que o povo de Deus sofre desde o início.
Verso 3, ele vai dizer aí do Salmo 129, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Ou seja, a imagem aqui que o salmista quer trazer a nós aí, é a ideia de como se passasse o arado de plantio mesmo. Aí o Antônio conhece muito bem o que é isso, né, Antônio? O arado do plantio sobre as costas dele que fincaram. Imagina como se fosse aquele arado na tua costa, rasgando o dorso da tua costa, cavando profundamente. É algo doloroso, é algo que só de imaginar nos causa um verdadeiro asco, nos dá uma verdadeira agonia de pensar isso. Mas é exatamente esse o poder que a palavra de Deus quer mostrar aí, como é a natureza do sofrimento dos crentes. A ideia de um arado que finca nas costas e rasga ali completamente, e que deixa marcas. Deixa marcas, porque, meus irmãos, o povo de Deus, do tanto que ele já foi perseguido e tem sido perseguido em todo o mundo, ele é um povo que carrega cicatrizes profundas. Porém, como eu já disse aos irmãos, nós não somos como os homens deste mundo, que são como um cão que fica lambendo as suas feridas. Nós nos orgulhamos por sofrer por Cristo. Nós nos orgulhamos disso. Os homens deste mundo, eles gostam de lamber as suas feridas, né, como um cachorro. Ai, meu Deus, estão me perseguindo porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, estão me perseguindo. Isso é coisa de frouxo. Os homens deste mundo são frouxos. Nós nos gloriamos quando sofremos por causa de Cristo. Nós temos orgulho que o mundo nos odeie. Nós temos orgulho porque nós estamos com a verdade e nós estamos contra a mentira deste mundo. Por isso que se o mundo se levanta e nos persegue, nos odeia, nós nos gloriamos nisso. Sabe por quê, meus irmãos? Preste atenção no que eu vou dizer. Porque esta é a nossa identidade desde sempre. Essa é a nossa identidade desde sempre, ou seja, é a marca que está sobre nós. E que marca é essa que está sobre nós, sobre o povo de Deus, desde sempre, e que nos identifica? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o nosso grande emblema. A cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo, que significa o ódio, o repúdio, que significa a morte daqueles que detestam ao Evangelho. Significa a morte da parte daqueles que detestam a mensagem de Cristo. A cruz que significa o repúdio deste mundo que crucificou o Senhor na cruz do Calvário, porque o detestou. Irmãos, o próprio Jesus disse que esta seria a marca dos seus discípulos. Nós conhecemos o texto de Mateus 16, versos 24 e 25, em que o Senhor Jesus, ele diz lá: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A proposta de Cristo para os seus discípulos é a morte. A proposta de Cristo para os seus discípulos é a cruz. Tome a sua cruz e venha morrer comigo lá no Calvário. Vamos morrer juntos ali. É essa a proposta de Cristo. Portanto, é isto que significa a perseguição do mundo contra nós. Enquanto carregarmos a cruz de Cristo, o mundo irá nos crucificar, o mundo irá nos detestar. Pois, como eu já disse aos irmãos outrora, não crucificaram Jesus porque amavam a Ele. A gente gosta tanto de Jesus, nós amamos tanto Jesus, vamos matar Ele? Não houve isso. O mundo o detestou e continua detestando. E se o Senhor Jesus viesse ainda hoje, com certeza o matariam de novo, porque este mundo nunca amou ao Senhor Jesus. E como é que nós queremos ser amados por este mundo que detestou o nosso mestre? Não tem como isso acontecer. Eu acho interessante que o reformador João Calvino, quando ele comenta este texto, deste salmo, ele vai fazer um comentário muito interessante que eu achei pertinente colocar aqui, eu peço aos irmãos que ouçam. Ele diz o seguinte: é eminentemente adequado para confortar os crentes o olhar para trás, ou seja, para a história do povo de Deus, para os conflitos da igreja nos dias antigos, para assim saber que ela sempre trabalhou debaixo da cruz e foi severamente afligida pela violência injusta dos seus inimigos. E ele finaliza dizendo: o povo de Deus nunca foi isento de carregar a cruz.
Israel, desde o Antigo Testamento, já carregava a cruz de Cristo, por meio do ódio que os seus inimigos tinham por eles. Porque Israel representava exatamente o Evangelho de Cristo, representava exatamente a palavra de Deus, representava a verdade, e o mundo sempre detestou a verdade. Aliás, alguém já disse, eu não me lembro quem foi que disse isso, mas que a Bíblia ela contém aquilo que o mundo odeia, a verdade. Por isso que o mundo detesta a palavra de Deus e detesta a Bíblia, porque os homens deste mundo são afeiçoados à mentira. Meus irmãos, se o mundo nos odeia, se o mundo nos detesta, se o mundo nos persegue desde a nossa origem, como está aí no Salmo, isto é sinal de que a nossa saúde espiritual e fidelidade para com Deus estão ok. Porque sempre foi assim. Um grande servo de Deus chamado Agostinho de Hipona, ele disse que Deus teve na terra um único filho sem pecado, mas ele jamais teve na terra um filho sem sofrimento. Ele só teve um filho nesta terra sem pecado, que é o Senhor Jesus. Os demais, mas todos eles sofreram, inclusive o Senhor Jesus. Nós não seríamos diferentes. Nós devemos, meus irmãos, como crentes, carregar a cruz de Cristo. Levar a cruz de Cristo sobre nós. E carregar a cruz de Cristo significa caminhar em suas pegadas rumo ao Calvário. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho da fidelidade que nós devemos para com o Senhor e que nos identifica. O povo de Deus é identificado pela cruz de Cristo. E a cruz de Cristo não é simplesmente um emblema bonito, como está aí em cima dessa mesa, que é um emblema bonito. Mas não é simplesmente isso. A cruz de Cristo é aquilo que nós levamos no nosso dia a dia, que representa o repúdio deste mundo, que representa a morte nossa para este mundo. É isso que significa a cruz de Cristo. Desde sempre, meus irmãos, o povo de Deus, desde a antiga aliança, desde Abel, desde os primeiros crentes, eles sempre levaram a cruz de Cristo sobre eles. E nós devemos também continuar levando esta cruz de Cristo. Por isso, meus irmãos, este salmo também nos traz uma segunda verdade acerca disso. Em segundo lugar, eu quero que você volte o seu olhar aí para a Escritura. Segunda verdade que esse texto nos ensina é aquilo que nós devemos fazer diante das perseguições, que são as nossas orações. Devemos orar diante das perseguições, como eu já disse até em mensagens anteriores, porque é isso que os crentes fazem quando eles são perseguidos, eles oram. E é o que o salmista faz aqui do verso 5 ao verso 7. Olha aí o verso 5 ao verso 7. Depois de expor aí o seu sofrimento, depois de expor aí a perseguição, ele vai orar e ele diz assim: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como ervas dos telhados, que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Ele faz uma oração aí nesse pequeno trecho. Agora, eu quero chamar a sua atenção aí para esses versículos, porque aqui nós temos uma característica muito singular de um tipo de oração que é abundantemente encontrada nas Escrituras, de modo todo especial nos Salmos, que são as chamadas orações imprecatórias. O que são orações imprecatórias? São orações, claro, dirigidas ao Senhor, mas que rogam as imprecações, isto é, vinganças e maldições sobre os inimigos de Deus. E alguém pode pensar assim: está certo isso? Mas isso está certo e crente pode fazer esse tipo de oração? Nós encontramos vários exemplos. Eu vou já explicar como é que nós entendemos isso. Mas nós temos vários exemplos. O Salmo de número 3, que nós lemos no início deste culto, não sei se você prestou atenção, mas o Salmo de número 3, no verso de número 7, Davi ele pede a Deus que Deus quebre os dentes dos seus inimigos. Quebra-lhes os queixos e quebra os dentes dos meus inimigos. Davi ele ora assim, parece que ele está, como diz o pessoal, com sangue nos olhos, né? Ele ora exatamente assim. Olha o Salmo 137, vamos ficar mais chocados um pouquinho? Então, olha aí o Salmo 137 aí. Abra comigo aí o Salmo 137. O Salmo 137 descreve o sofrimento do povo de Deus sobre a Babilônia, sobre o poder da Babilônia. E Israel está se lembrando dos seus sofrimentos ali na Babilônia, no Salmo 137. E a partir do verso de número 7, olha aí, olha o verso 7 até o verso 9.
ele faz uma oração imprecatória. Depois de ele descrever o sofrimento que Israel passou, de como eles foram humilhados, de como eles sofreram na mão dos babilônios, ele faz uma oração no verso 7 ao verso 9, no Salmo 137, ele diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Olha o verso 8 e o verso 9. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Aqui o tradutor ele amenizou a palavra, né? Porque no hebraico é feliz daqueles que pegar os teus bebezinhos e esmagá-los contra uma pedra. É assim que está no texto hebraico. Chocante, né? Parece contraditório, né? Porque quando nós olhamos para o texto da Escritura Sagrada, nós vamos perceber algumas verdades aí. Para nós entendermos isso, como é que nós crentes hoje lidamos com essa situação? Pastor, nós somos chamados a amar nossos inimigos, Jesus nos ensinou isso, e é verdade, isso não contradiz em nada o ensino de Cristo. Mas eu queria que você abrisse só mais um texto aí comigo. Eu ia ler, mas eu quero que você leia comigo aí, Romanos 12, olha aí Romanos 12 aí. Romanos 12, isso é para nós entendermos o que nós fazemos com orações imprecatórias, que são abundantes na Escritura. A gente vai ignorar esse tipo de oração? Romanos 12, nós precisamos entender à luz do contexto canônico, à luz do contexto da Escritura. Romanos 12, a partir do verso 17, aqui nós vamos encontrar como é que nós lidamos com as orações imprecatórias. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 17 até o verso de número 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu quero chamar a sua atenção aí para o verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas eu quero chamar a atenção para o verso 19, que é aí que está o cerne do ensino do que fazemos com as orações imprecatórias. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Preste atenção em todas as orações imprecatórias, inclusive a que está presente no Salmo. Em primeiro lugar, não está contido aí uma promessa de vingança pessoal. Nenhum dos salmos da Escritura está dizendo: nós vamos pegar vocês. Babilônia, se prepare porque nós vamos arrebentar com vocês. Nenhum dos salmos está dizendo isso. Nenhum deles está dizendo alguma coisa nesse sentido. Mas, preste atenção, com base aqui no que diz a palavra de Deus em Romanos, inclusive, é uma oração que pede ao Deus justo, que não inocenta o culpado, jamais, que Ele mesmo, do seu modo e no seu tempo, possa agir contra os inimigos do povo de Deus. Porque Deus diz aí o quê? A mim me pertence a vingança. Quando Paulo diz aí, não vos vingueis a vós mesmos, não tome iniciativa de nada, apenas ore. Mas jogue sobre o Senhor, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Era isso que os salmistas faziam ali. Era exatamente isso que eles estavam fazendo ali. Dando lugar à ira de Deus. Senhor, quebra-lhes os dentes. Senhor, faz isso. Feliz daquele, Senhor, que um dia se vingar contra nós. Nós mesmos não vamos fazer nada contra eles, mas, Senhor, Tu vais agir. Tu vais agir no Teu tempo, do Teu modo. Irmãos, lá no livro do Apocalipse, os irmãos não precisam ir lá, em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, nós encontramos ali que João, ele contempla, ele tem uma visão dos crentes que foram mortos na terra, eles estão no céu. Irmãos nossos que foram decapitados, mortos nessa terra, por causa do testemunho do Evangelho. E eles oram ao Senhor. E o que eles oram? Orações imprecatórias. João contempla isso lá em Apocalipse 6. Eles dizem o seguinte: Senhor, até quando Tu não vingarás o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Até quando, Senhor?
Então não vingarás o sangue nosso que foi derramado sobre a terra. Isso é uma oração imprecatória. Eles mesmo não podem mais fazer nada, eles estão no céu já. Mas eles pedem que Deus haja. E aí o Senhor Deus fala a ele, olha, descansem até o tempo de se cumprir todas as coisas. O Senhor um dia julgará todas essas situações. Irmãos, o que os crentes fazem diante das perseguições, eles oram. Eles oram como a igreja orou lá no livro de Atos, quando a igreja foi perseguida por causa do Evangelho. Atos capítulo 4, do verso 23 ao 31, a igreja orou diante da perseguição. E eles oraram pedindo que Deus agisse de alguma maneira. Nós lançamos sobre Deus aquilo que Ele deve fazer, aquilo que Ele pode fazer, e deixa que Deus age. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, como forma de aplicação a nós. Diante dos ímpios, que muitas das vezes prosperam contra o povo de Deus, se levantando com o seu ódio, nós devemos aprender a orar, pedindo ao Senhor para que no seu tempo, do seu modo, julgue aqueles que odeiam e perseguem ao povo de Deus. Presta atenção nisso. Nós, como crentes, não estamos autorizados pelo Senhor a fazer ameaças a ninguém. Nós não estamos autorizados pelo Senhor a fazer ameaças, a fazer promessas, olha, eu vou te pegar, né? Isso é pecado. Isso é contra a palavra de Cristo. Mas nós devemos orar ao Senhor e dizer assim, Senhor, olha o que está acontecendo, olha o que o inimigo está fazendo. Aliás, lembra da oração de Ezequias? Me veio aqui agora, né? Quando Senaqueribe está às portas de Jerusalém e diz assim, olha, não te engane, o teu Deus não vai te livrar das minhas mãos, não. Eu vou acabar com vocês. Senaqueribe sobe ao santuário do Senhor, estende a carta abusada de Senaqueribe, e ele diz o quê? Senhor, olha para as suas ameaças, salva-nos das suas mãos, e para que todos saibam que só tu és o Senhor. E aí o que Deus faz? Ele responde, né? Deixa que eu vou arrebentar com ele. E diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor passa naquela mesma noite no arraial e mata os soldados assírios ali, todinho. E Senaqueribe literalmente foge com o rabinho entre as pernas, né? Como se diz no ditado popular. Deus agiu. Ezequias simplesmente orou. Ezequias não tinha condição nenhuma, ele sendo rei, ele não levantou uma espada contra o exército assírio. Não levantou nenhuma arma, até porque ele não tinha condição nenhuma disso daí. Mas ele orou aquele que podia, e o Senhor se vingou. Até porque o Senhor Deus responde a Ezequias, olha, não foi você que ele afrontou, não, ele afrontou a mim. Pois então ele vai ver, Senhor, olha o que os inimigos estão falando a teu respeito, olha o que eles estão afrontando, Senhor, olha a injustiça que eles estão fazendo. Nós devemos orar assim, irmãos. Age, Senhor, do teu modo, no teu tempo. Meus irmãos, nós devemos orar, crendo na justiça do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que nós não vejamos nesta terra o juízo de Deus sendo executado, talvez sejamos como esses nossos irmãos que estão no céu já, clamando a Deus de dia e de noite, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue que já foi derramado lá na terra? Morremos de forma injusta. Vinga, Senhor, o teu povo, levanta-te, Senhor, e vinga o teu povo ali, julga esse povo. Nós devemos orar assim. É assim que nós entendemos as orações imprecatórias, para que Deus haja. Não somos nós que vamos agir. Nós oramos para que o Senhor venha e haja. A Ele pertence o direito da vingança. A Ele pertence a vingança, não a nós. Ele é quem vai retribuir. Nós só fazemos orar. E aqui novamente, irmãos, Calvino ele vai comentar sobre isso, especialmente voltando lá para o Salmo 129, especialmente se lembrando aí do verso número 6, porque é a ilustração que o salmista traz aí. Salmo 129, verso 6. Versos 5 e 6, ele diz, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como ervas dos telhados, que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Calvino ele vai comentar essa passagem e dizer o seguinte, que embora possam florescer e ter grande aparência os ímpios por algum tempo, ainda assim são apenas uma grama estéril sobre a qual repousa a maldição do céu. Os ímpios eles podem florescer por um tempo, eles podem se tornar abundantes, e eles podem até mesmo vir a tornar-se um número maior do que nós, não tem problema.
Mal sabem eles que a condenação do Senhor está sobre eles. Lembrei do Salmo 73 aqui, né? Quando o salmista ele está indignado de ver o ímpio prosperando e ele como crente apanhando. E ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim dos ímpios. Mal sabem eles o que os espera no juízo final. Mal sabem eles. Irmãos, nós devemos apenas orar e lançar sobre aquele que pertence à vingança. Senhor, age. Se nós vemos injustiças em nosso país, e quantas injustiças nós temos visto, Senhor, age, Senhor. Que a tua mão possa agir ali. Eu não vou me mover em nada, mas eu te peço, tu podes agir. Porque nas tuas mãos está o reino de toda a terra. Age, Senhor. Isso vale para qualquer indignação nossa. Senhor, age. O crente ora diante da perseguição. O crente ora diante do sofrimento. O crente ora diante do ódio. O crente ora diante disso tudo aí. Nós oramos e pedimos que o Senhor venha agir. É assim que nós entendemos que devemos proceder com as orações imprecatórias que estão aí como exemplo para nós. Mas, em terceiro e último lugar, e esse aqui é o ponto mais curto, há uma terceira e última verdade que esse texto nos ensina sempre, e sempre precisamos ser lembrados disso, que o Senhor, Ele sempre preservará o seu povo. Diversas vezes o salmista expressa isso em todos os salmos, e nós já falamos disso em salmos anteriores. E aqui novamente, não é diferente. O salmista ele lembra ao povo de Deus que o Senhor preserva o seu povo. No final do verso de número 2, ele vai dizer aí, ele diz assim: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. E o verso 4 ele vai dizer aí que o Senhor é justo e cortou a corda dos ímpios, daqueles que nos afligiam. O salmista lembra novamente quantas vezes o Senhor livrou o seu povo dos seus inimigos. Inimigos que se levantaram municiados de armas, que se levantaram com leis injustas, que se levantaram com falsas acusações contra nós. Quantas vezes isso aconteceu na história? Ontem os jovens estavam terminando o estudo lá no livro de Esther. Nós encontramos ali um povo ímpio que se levanta contra o povo de Deus usando de leis. Parece um país que eu conheço, né? Usa leis para perseguir o povo de Deus. Usa leis para se voltar contra o povo de Deus, para criminalizar aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Se torna um crime agora. Amã, aquele homem perverso lá do contexto de Esther, eu acho interessante como aquele homem ele se refere ao povo de Deus ali na Pérsia. Ele vai falar ao rei ali, Assuero, ele vai dizer: olha, tem um povinho aí, um Zé Povinho aí, um tal de Israel, que eles não seguem as nossas leis, eles têm as suas próprias leis. A gente tem que dar um fim neles. É isso mesmo, irmãos. A nossa lei é a palavra de Deus. Nós só vamos concordar com a lei do nosso país enquanto ela estiver de acordo com as Escrituras. A partir do momento em que ela se voltar, em que a lei do país se volta contra a lei das Escrituras, nós temos o dever de nos levantar contra e não obedecer à lei do nosso país. Enquanto ela estiver de acordo com a nossa fé, obedeçamos, sejamos submissos. Porque é exatamente assim que os homens devem nos ver. Olha, tem um povinho aí chamado cristão protestante, que eles não seguem as leis do nosso estado, do país. É assim que os homens devem nos ver mesmo. Porque de fato a nossa lei não é regida por homens, mas é regida pelo Senhor. É essa lei que nós obedecemos aí. E os inimigos eles se levantam assim. Porém, meus irmãos, em tempos de perseguição devemos ser lembrados de quantas vezes o Senhor preservou o seu povo e tem preservado o seu povo. Irmãos, nós somos um povo indestrutível. E a prova disso é quantos inimigos nos perseguiram e nós estamos aqui. Desde o justo Abel, que foi morto no início da humanidade. Fomos perseguidos, odiados de toda sorte por toda parte do mundo e temos sido perseguidos ainda. E nós ainda estamos aqui. Não fomos destruídos, e a maior prova disso que nós temos não é outro senão a mensagem da ressurreição de Cristo. Mataram o nosso Senhor na cruz,
não adiantou nada, ele ressurgiu dos mortos. De modo que para nós crentes no Senhor Jesus, aquilo que nós celebramos todos os domingos deve nos lembrar que nós seremos sempre preservados. O nosso grande brado de vitória todos os domingos nós jamais seremos destruídos, porque nem a morte foi capaz de destruir aquele a quem nós servimos. Nem a morte. Nós já somos, irmãos, mais do que vencedores. Podem nos perseguir, podem nos odiar, podem nos aprisionar, não seremos destruídos, porque nós servimos aquele que venceu a morte. Não temos o que temer. E é quando nós olhamos para trás, para os feitos de Deus na história, nós devemos ser lembrados desse Deus que nos preserva. Eu me lembro aqui das palavras, eu anotei aqui de um grande servo de Deus, Bruce Waltke, que é um dos maiores teólogos na área do Antigo Testamento, em que ele lembra exatamente essa verdade. Ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro Israel somos nós. O verdadeiro Israel sabe que será um povo peregrino até a consumação do juramento de Deus. Nesse interim, nesse espaço, o povo também irá experimentar as bênçãos divinas que encorajarão a sua fé. E o que deve nos encorajar a nossa fé, irmãos, em nossos dias? Ele continua dizendo, a esperança do povo de Deus se baseia nas realizações e triunfos de Deus no passado, especialmente na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nós já somos um povo triunfante. Basta olhar o que Deus já fez por nós. Nós não temos o que temer. É olhar para o nosso Deus. É quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso Deus e que está expresso nas Escrituras, nós podemos então crer naquilo que Deus já fez por nós e nas suas promessas que ainda estão para se cumprir. Porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, que tem nos preservado até aqui, é o mesmo Deus que nos prometeu que vem nos buscar. É o mesmo Deus que vem nos buscar. E precisamos ser lembrados acerca disso. Por isso, nós não temos que temer aos inimigos da cruz de Cristo. Não temos o que temer. Eu quero concluir esta mensagem e fazer essa conclusão bem rápida mesmo. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor a nos manter firmes na fé diante de uma cultura apodrecida que está aí diante de nós. Não devemos nos deixar influenciar por este mundo que se levanta contra o Senhor por meio de uma cultura mentirosa, fétida, apodrecida. A cultura muda. E de fato a cultura muda. Sabe por que a cultura muda? Porque ela é falsa, porque ela é instável, porque ela não é digna de confiança. Por isso que ela precisa mudar. Quando você vira alguém assim, mas isso é coisa do passado, agora os tempos são outros. A gente muda justamente por causa disso. Essa cultura que muda, sabe por quê? Porque ela é falsa, porque ela é instável, ela não é digna de confiança. A palavra de Deus, porém, por ser perfeita e verdadeira, ela não muda, mas ela é perene. A palavra de Deus não muda, ela é perene. A cultura acaba, a palavra de Deus permanece imutável para todo sempre. Por isso, meus irmãos, a Escritura Sagrada, que deve moldar a nossa cultura cristã, que deve moldar a nossa cultura como povo de Deus, guarde bem isso no seu coração e não esqueça. A palavra de Deus, ela não precisa de mudanças. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela não precisa de acréscimos. Ela não precisa ser atualizada, como alguns tolos têm dito por aí. Ela não precisa de atualizações. Prefiro ficar com as palavras de nosso amado irmão Martinho Lutero, que dizia que a palavra de Deus ela não é antiga nem é nova, ela é eterna. Ela é eterna, não tem validade. Que o Senhor nos mantenha em paz, irmãos, neste mundo apodrecido, fiéis. Que o Senhor nos mantenha fiéis neste mundo que tenta nos corromper de todos os lados, pois o Senhor nos chama a essa fidelidade. Vamos orar, irmãos.